Bom, vamos dar continuidade, então, ao nosso estudo. E aí a gente vai falar agora sobre essa equação do gás alveolar. Gente, essa equação aqui, ela não é tão relevante, não é tão importante quanto a outra, né? Mas está no Guyton, está no livro, então a gente sempre fala aqui, né? Que se tá no Guyton, a gente tem que dar uma olhadinha, tem que dar uma explicadinha, mas não necessariamente vocês precisam saber, entender tudo que está, né? Mas assim, a gente sabe, né, que Pedro gosta muito de gráficos, então vamos focar principalmente no gráfico. Então, essa equação aqui, ela descreve principalmente a dependência da pressão de CO2 alveolar e a pressão arterial, né? A dependência das duas da ventilação alveolar. Então, tanto a pressão de CO2 quanto a pressão de oxigênio, elas vão depender da ventilação alveolar. E aí, nós temos nessa pressão aqui, que é a pressão do CO2 alveolar. A gente tem a pressão de oxigênio, que é a pressão parcial, né, do oxigênio. A gente tem a PI, que é a pressão no ar, pressão de oxigênio no ar inspirado. A gente, né, tem essa velha conhecida de vocês, que é a pressão de CO2. E aqui um fator de correção, né, R, que é uma constante. E aí ela vai ser muito utilizada para predizer a pressão de oxigênio baseada na pressão de CO2. E aí, esse gráfico, o que esse gráfico ele indica pra gente? Ele indica que, gente, é bem lógico. A gente tem no eixo X, né, a pressão de gás carbônico no sangue, e no eixo Y a pressão de oxigênio. E aí, o que essa curva ela vai mostrar pra gente? Ela vai mostrar que, à medida que a pressão de CO2 vai diminuindo, a pressão de oxigênio vai aumentando. Então, é uma relação inversamente proporcional. Por quê? Gente, isso aqui vocês vão entender melhor mais na frente, quando a gente for falar de hematose e tal, a variação das pressões. Mas quanto mais, o que faz a minha pressão de CO2 ser maior? A quantidade, né, a concentração de CO2 no sangue, né, no corpo. Ou seja, o metabolismo aumentou, está produzindo muito CO2. Isso aqui, o excesso de CO2, a grande concentração de CO2, né, aumentada, aumenta a pressão de CO2. Porque a pressão de CO2 é justamente a pressão que o CO2 faz. Então, quanto mais CO2, mais pressão a gente tem, beleza. E se a gente tem muito CO2, quer dizer que tem pouco oxigênio, porque eles são inversamente proporcionais. Por quê? É aquele equilíbrio químico, né? O O2, ele tá sendo gasto e tá virando o CO2. Então, assim, à medida que o gás carbônico tá aumentando, quer dizer que o oxigênio tá sendo consumido, né? A gente tem essa relação aqui. Então, esse gráfico, ele vem exemplificar isso pra gente, que, ou seja, aqui a gente tem, né, uma pressão de CO2 de 40, e aí ele vai diminuindo, e à medida que a pressão cai, a pressão de gás carbônico cai, a pressão de oxigênio aumenta. Ou então o contrário, né? À medida que, partindo daqui, a pressão de oxigênio diminui, a pressão de CO2 aumenta. Mas claro que, conforme o gráfico aqui, tá vendo que daqui até aqui, a pressão de CO2 ela cresceu muito, ela veio de 0 até 40, né? E daqui pra frente, ela meio que se manteve constante, ela não teve, né, uma grande alteração assim, mas claro, ficou um pouco maior que 40. Então, isso aqui é o que mostra esse gráfico aqui, né, essa linha foi
composta criada com base na fórmula. Mas essa fórmula aqui, ela não é tão importante. A gente é só entender isso, é só interpretar dessa forma. Além disso, a gente pode interpretar, né, que a baixa pressão de CO2, que indica pra gente que a gente está tendo uma hiperventilação. O que é essa hiperventilação? É o excesso da respiração. Você está respirando e excretando, expirando muito CO2. Então, o excesso de expiração gera uma baixa pressão de CO2, porque toda vez que a gente expira, a gente está liberando o CO2. Então, se a gente está expirando demais, a gente tem pouco CO2 no nosso corpo. E isso vai aumentar a pressão do oxigênio, ok? Então, a hiperventilação aumenta a pressão do oxigênio. Já a hipoventilação, ou seja, a hipoventilação, vocês têm que pensar em alta. Toda vez que falar em hipoventilação, você vai associar a uma alta pressão de CO2. E toda vez que falar hiperventilação, quer dizer que está expirando mais CO2, então quer dizer que tem uma baixa pressão de CO2, porque a gente está perdendo CO2, então está ficando com menos no nosso corpo, né? Então, essa é a interpretação que a gente tem que tem que entender. E aí, a gente sabe que a eficiência da troca gasosa do pulmão que vai determinar, né, a quantidade de oxigênio e a quantidade de CO2 que a gente tem no nosso corpo, ok? Basicamente isso que a gente tinha que entender, essa relação oposta, né, entre o CO2 e o oxigênio, e também essa relação da hiperventilação e hipoventilação. E aí a gente tem também a outra fórmula, né, que é esse volume expiratório forçado. Aqui a gente meio que já falou, né, dos volumes e tudo. Eu me lembro, né, de ter falado com vocês sobre isso, mas a gente vai reforçar aqui novamente sobre isso. O que é, então, o volume expiratório forçado? Antes de falar sobre o volume expiratório forçado, então tudo é aqui. A gente tem que reforçar novamente sobre a capacidade vital. Então, a capacidade vital é o volume que a gente pode expirar após uma inspiração máxima. Então, a gente fez uma inspiração máxima, ou seja, a gente sugou mais ar para dentro do nosso corpo e a gente vai expirar aquela quantidade de ar. Essa é a capacidade vital. Já a capacidade vital forçada, que é extremamente importante aqui, ó. Capacidade... Será que tem como? Ah, tem, eu não sabia. Tava sendo besta aqui. Capacidade vital forçada é muito importante, que a gente vai falar aqui, tá? Capacidade vital forçada é o volume total de ar que pode ser forçadamente expirado após uma inspiração máxima. Então, o que é isso? Eu vou fazer uma inspiração forçada, ou seja, inspirar toda a quantidade de ar possível no meu corpo e vou expirar esse meu ar forçadamente também. Então, eu vou expirar tudo que eu puder. E isso é a capacidade vital forçada. Ok. E aí, esse volume de ar que foi expirado forçadamente no primeiro segundo é o que a gente chama de volume expiratório forçado 1. Então, VEF1 é o volume expiratório forçado no primeiro segundo, ok?
que tá aqui mostrando pra gente. O volume expiratório forçado, acho que vocês entenderam. É o volume de ar que a gente coloca pra fora forçadamente. Não, porque a expiração, ela é um ato passivo, né? A gente vai entender sobre a mecânica da expiratória no próximo slide. Mas a expiração, ela é um processo passivo. Então, teoricamente falando, a gente inspira e o retorno à posição original é a expiração. Então, ok, é normal pra gente. Mas quando a gente usa a musculatura acessória para colocar esse ar para fora, quando a gente coloca mais força, a gente consegue expirar mais ar, né? E isso é o volume expiratório forçado, quando a gente força. No primeiro segundo, ele vai ser chamado de VEF1, pode ser chamado, e se é no segundo, após 2 segundos, é o VF2 e tem o VF3, tá? E aí vai até o 3, porque dizem que até 3 segundos a gente conseguiu expirar todo o nosso ar. Não tem como ter mais que 3 segundos. A gente já expirou tudo, não tem o que mais colocar pra fora, tá? Mas aqui o principal é esse. Que aí aqui a gente tem, né, um gráfico que mostra normal, um gráfico de volume normal, aqui na doença obstrutiva e aqui na doença restritiva, para a gente entender quais são as alterações que podem acontecer dependendo de como que o paciente ele vai funcionar. Cada um funciona de uma forma, dependendo também da patologia que ele tem. O normal, aí existe, né, o que a gente chama de relação. Essa relação é extremamente importante, que é a relação volume expiratório forçado no primeiro segundo sobre a capacidade vital forçada, que é o principal aqui que a gente vai falar. E essas quantidades aqui, essas grandezas, elas são úteis, né, principalmente para diagnóstico de doenças pulmonares. E vão estar, eles vêm para a gente através da espirometria. Então, na espirometria, a gente vai receber esses valores que são muito importantes, né, que a gente vai utilizar na nossa prática clínica. E, normalmente, quando a gente faz essa relação, dá um valor de 0,8. Ou seja, o que isso significa para a gente? Significa que mais ou menos 80% da capacidade vital pode ser expirada no primeiro segundo. Então, no primeiro segundo, a gente expira 80% da capacidade vital total, né? Isso aqui é um paciente normal. O problema é que, às vezes, o paciente ele não está normal, né? Então, ele não vai conseguir expirar 80% do que a gente espera, né? Infelizmente. E aí, em pacientes, né, que tem alguma doença obstrutiva pulmonar, como a asma, tanto a capacidade vital forçada quanto o volume expiratório forçado no primeiro segundo vão ficar reduzidas. Mas quem se reduz mais é esse aqui. Os dois vão reduzir, igual a gente percebe aqui. Olha só, na asma, por exemplo. Aqui. A capacidade vital menor, a capacidade forçada, óbvio. Gente, uma capacidade, ela sempre é maior do que um volume, porque a capacidade é a somatória dos volumes, né? Ok, isso aí vocês lembram. Então, aqui. Mas aqui, os dois sofreram uma redução, né? Dá pra vocês perceberem que, tipo assim, reduziu mesmo. Nossa, continuo fazendo linhas super retas, né? Mas vocês percebem que aqui deu uma grande reduzida, né? Dos dois. Mas quem reduz mais é o volume expiratório forçado no primeiro segundo. Por quê? Isso... Ah, tá. E essa relação aqui, nesse paciente aqui, ó, da asma, essa relação de volume por capacidade forçada, ela vai ficar reduzida. Ela vai ficar menor do que o normal, ela vai ficar
menor do que 7 até. No caso de DPOC, tá? Isso aqui é diagnóstico para DPOC. No caso da DPOC, relação volume expiratório forçado no primeiro segundo e capacidade vital menor do que 0,7 é sinônimo de DPOC, é diagnóstico de DPOC, claro, com uma clínica, né, favorável. Aí você olha o tórax tá em tonel, então tudo, né, não é só uma espirometria, até porque você só pediu a espirometria porque você suspeitava de alguma coisa, né? Mas assim, esses exames, eles são exames complementares, a clínica sempre é soberana, né? Óbvio. Mas assim, é diagnóstico de DPOC esses valores aqui, ok? Isso porque, gente, o paciente, esse paciente que tem essa doença obstrutiva, o próprio nome fala, vai ter uma obstrução nas vias aéreas e vai ter uma resistência aumentada ao fluxo aéreo. Então, essa resistência aumentada dificulta a expiração. Mesmo a expiração forçada, ela fica dificultada. Então, o pulmão DPOcítico, ele é hiperinsuflado, ele tem muito ar, mas o ar não consegue chegar até o alvéolo para ter uma troca gasosa, uma troca, né, e efetiva, e ele não consegue jogar o ar para fora, porque ele tem essa perda da elasticidade e tudo, e esse aumento, né, da resistência do fluxo aéreo. Então, esse aqui é o caso. Já o paciente que tem uma doença restritiva, né, que no caso aqui a gente tem a fibrose como exemplo, tanto a capacidade vital, a capacidade vital forçada, quanto o volume expiratório final no primeiro segundo, eles também ficam reduzidos. Só que esse aqui reduz menos do que esse aqui, né? A capacidade vital forçada, ela tá muito reduzida. Muito reduzida. Olha isso, muito reduzida aqui. Já esse volume expiratório forçado não tá tão reduzido quanto. Olha, ele reduziu, claro, reduziu. Mas assim, ele tá quase chegando na capacidade vital forçada, que tinha uma diferença substancial no paciente normal. Então, aqui tem na fibrose, então, a relação aqui, ó, vai ficar aumentada, né? O resultado vai ficar aumentada, tá? Vou colocar assim, tá? Aumentada. Aqui essa relação vai se aumentar. Por quê? Porque esse aqui não vai reduzir tanto e esse aqui vai reduzir demais, né? Então, por isso que aqui vai aumentar. Aqui, essa relação, ela vai diminuir. E eu até falei pra vocês que se for menor do que 0,7 é DPOC, por exemplo, né? Claro que a gente... E também pode ser asma, claro, pode ser asma. Mas existe um teste, que a gente vai falar mais à frente, que dá pra gente separar e diferenciar se é asma ou se é DPOC, ok? E aí, porque a clínica parece muito, né? Mas tem uma forma de diferenciar. E aí, aqui, essa relação tá diminuída e aqui a relação tá aumentada, justamente porque aqui a capacidade vai reduzir mais do que o volume expiratório. E aqui é o contrário, o volume expiratório reduz mais do que a capacidade vital. Então, isso que vai gerar essas alterações, ok? Foi gravado. Mas aqui, a mecânica e a inspiração, nós temos aqui
diafragma vai atuar. O diafragma ele vai contrair para baixo e vai mover assim, ele vai abrir, né? E vai expandir a caixa para baixo. Expande assim, expande para baixo e fica por um ficar embaixo. Ele contrai para baixo e vai jogar rapidamente para baixo. Assim. E além disso, as costelas, junto com os músculos intercostais, deixam a caixa torácica para cima e para fora. Tá? Basicamente está expandindo a parede e a caixa torácica. A gente está pressão extracorpórea, a área aumentou devido a todo esse processo de expansão da caixa torácica, a área aumentou muito. Logo, a pressão intratorácica diminuiu bastante. E essa diferença de pressão entre aqui a pressão está maior e aqui a pressão está menor, porque isso aqui, então a gente vai fazer uma elasticização, porque lá esses músculos aqui, tendina, tendinoútero, eles sempre se deslocam da área de menor pressão para a área de maior pressão. Então, se aqui está com menor pressão, ele vem para cá. Isso acontece que a gente citou aqui agora. Diafragma, contrai, e costelas vão para fora. Diminui o volume, aumenta o volume intratorácico e diminui a pressão intratorácica. E o fluxo de ar entra. Lembrando também que durante o exercício físico, durante a respiração, né, a gente vai precisar de um auxílio maior. E para isso vai entrar os músculos acessórios que vão auxiliar essa inspiração. Além do diafragma e dos músculos intercostais, a gente vai ter o esternocleidomastoide, os escalenos, que vão facilitar e ajudar essa inspiração. Ok. Depois disso, a gente tem a expiração. A expiração, ela é um ato passivo, porque é como se fosse o retorno para o repouso. E aí, o que a gente vai ter? A gente vai ter o diafragma relaxando, voltando para o local dele, então ele vai para cima, e os músculos, eles se abaixam. Então, é o oposto do que a gente tem. Nisso que o diafragma, ele retorna e os músculos relaxam e vão para baixo, a gente tem uma diminuição da parede torácica. Isso vai fazer com que nossa área fique menor e a nossa pressão maior. Mesma coisa, a diferença de pressão vai fazer as coisas se alterarem. Aqui, então, agora vai ter uma menor pressão e aqui dentro no pulmão, vai ter uma área, uma região com maior pressão. Então, o meu ar ele vai se deslocar para fora. Então, é basicamente isso que acontece. E isso durante o exercício físico também, ou durante outras doenças respiratórias, fibrose, asma. Os músculos, existem alguns músculos respiratórios que podem auxiliar no processo, para facilitar essa expiração, que no caso seriam os músculos intercostais internos e os músculos abdominais também podem auxiliar. Inclusive, gente, quando a gente vê em sinologia, o paciente está em uso de musculatura acessória, ou o paciente está com esforço respiratório presente. Isso mostra o que é esse esforço respiratório presente? É isso aqui, gente, é o uso de outros músculos que a gente normalmente não usa. É isso que a gente vê. Então, se a gente vê um paciente usando músculos demais para respirar, isso quer dizer que não tem a coisa certa, né? Ou seja, tem um momento fisiológico que acontece, que é durante a atividade física. Então, durante a atividade física, realmente você vai ver as pessoas usando, musculatura acessória de forma fisiológica, porque aquilo ali é uma atividade física, não tá doente. Mas, fora isso, um bebê mesmo usando musculatura acessória pode saber se está com uma bronquiolite, está com uma pneumonia, está com alguma coisa.
Ele precisou aumentar a frequência respiratória e ainda com esse aumento da frequência respiratória ele precisou usar outros mecanismos do músculo, né? Então, basicamente isso. Bem tranquilo, bem sossegado essa parte de mecânica da respiração. Bom, e agora falando, né, sobre a complacência. Então, a complacência, gente, ela vai ser a capacidade de distensão do sistema, né? Esse é o conceito. O que é isso, né? Falando em linguagem humana. É a capacidade de um corpo ou uma estrutura de se esticar, tá? A complacência é isso. A complacência, ela é o oposto da elastância. A elastância é a capacidade da estrutura de se retrair. Então, a complacência é o contrário, né? Quanto mais complacente a estrutura é, menos elastante, menos elastância ela tem. Ok? Ok. E isso é extremamente importante para a gente entender, né, a dinâmica respiratória, porque a complacência pulmonar ela é importante para que haja uma respiração, porque a gente acabou de falar da mecânica da respiração. Então, assim, o pulmão ele precisa se esticar, ele precisa distender para que haja um aumento da parede torácica e aí haja facilite a inspiração, né? E aí, a complacência pulmonar, então, ela vai descrever a alteração do volume pulmonar para dada variação na pressão, né? E é interessante de falar que existem, né, pulmões que têm uma complacência maior, ou seja, para eles se esticarem é mais fácil, eu preciso de uma menor força, uma menor pressão para que ele estique, e pulmões que eu preciso fazer uma força maior, uma pressão maior para que haja distensão. E aí esses pulmões, eles são pulmões menos complacentes. Um exemplo é um paciente que tem fibrose, ok? E aqui a gente tem um conceito um pouco novo para vocês, que é a relação inversa entre a complacência e o tecido elástico. Que a gente sempre pensa que o elástico, ele ajuda a esticar. E na verdade não. O tecido elástico, ele ajuda a retrair, ele não ajuda a esticar. Então, quanto mais tecido elástico tem mais tendência de retrair e menor é a complacência. E quanto menos tecido elástico a gente tem mais complacência. Então, essa é a relação. E às vezes por isso, né, que o paciente com fibrose pulmonar, ele tem mais tecido elástico e diminui a complacência dele por causa disso. E o exemplo que a gente tem dois, para entender essa relação inversa. A gente tem a bexiga e o elástico mesmo. Consideremos então dois elásticos, um com a borracha grossa e o outro com a borracha fina. O elástico fino, ele tem menos tecido elástico e ele é muito mais fácil de estirar. Aí, se você tem um elástico grosso, ele tem mais tecido elástico e é mais difícil de estirar. Ele é menos distensível, ele é menos complacente e ele é mais... ele tem mais elastância, né? Por causa disso. Também a bexiga é a mesma coisa, o pulmão é uma bexiga, né? Então, tem bexigas que a gente sopra um pouquinho e ela já enche. Já tem outras bexigas que a gente fica toda vez soprando e mesmo assim ela não se enche completa. Ela é difícil de encher porque ela tem mais tecido elástico, ok? E aí a gente tem essa relação aqui. E aí nós temos esse gráfico maravilhoso, né, para falar com vocês. No eixo X, nós temos a pressão negativa fora do pulmão. E no Y, a gente tem o volume pulmonar, né? E aqui o gráfico ele vai comparar curvas de inspiração e expiração
no ar e outros quando é preenchido por uma solução salina. Então, a gente tem um pulmão normal e a gente tem outro pulmão que, na verdade, não tem ar, é só água, ok? É isso. E aí, a gente tem, né, a inspiração. Aqui, ela é um pouco mais lenta. E a expiração, normal. Já quando aqui tem preenchida por solução salina, vocês percebem que elas estão sobrepostas? Isso aqui que a gente vai trabalhar com vocês. Por que que isso acontece, né? É porque, gente, existe, né, a tensão superficial nos alvéolos que acontece devido à interface ar-líquido. Então, como tem ar e líquido ao mesmo tempo, a gente tem uma tensão superficial. E aí, essa tensão ela vai resistir à expansão. Então, ela reduz a complacência, ok? Ou seja, o estiramento pulmonar. Por isso que a gente tem o surfactante pulmonar. Esse surfactante, ele, né, produzido pelos pneumócitos tipo 2, ele vai reduzir a tensão superficial e aumentar a complacência. Então, o surfactante, ele aumenta a complacência, porque ele vai reduzir essa tensão. Ok. Quando o pulmão, ele é preenchido por solução salina, não tem interface, não tem uma área que é ar e a outra que é líquido. Tudo é líquido. Então, não tem pulmão. E aí, não tem pulmão, não tem tensão. E aí, o pulmão, ele se distende mais facilmente. Então, por isso que não tem diferença na inspiração quanto na expiração. Porque a tensão, quando está numa solução salina, a tensão superficial dos alvéolos é eliminada, né? O pulmão fica muito mais complacente e aí as curvas de inspiração e expiração se sobrepõem completamente, quase completamente, né? Por causa disso. E aí, a gente tem também, né, que pulmões que tem pouca complacência, como por exemplo a fibrose, eles vão exigir um esforço inspiratório para alcançar volumes adequados, né? Porque a complacência, ela está relacionada com a inspiração, porque a inspiração, ela depende do movimento da caixa torácica, ela depende ou seja, os músculos se distendam, que na verdade não se distendam, mas eles subam, que o diafragma se contrai, então ele depende dessa distensão da caixa torácica. Já a expiração, não. A expiração está mais relacionada com a elastância, tá? Então, pacientes que têm fibrose pulmonar têm dificuldade de inspirar o ar, tá? Por causa que eles têm mais elastância, mais tecido elástico, menos complacência. Pacientes que têm enfisema, que têm DPOC, eles têm complacência aumentada, ou seja, eles conseguem distender bem a caixa torácica, só que o problema deles é dificuldade para esvaziar, ou seja, dificuldade na expiração, ou seja, na dificuldade na hora de diminuir, voltar ao normal, diminuir a caixa torácica. Então, tem esse pequeno problema. Por isso que esses pacientes, eles são hiperinsuflados, porque eles têm essa dificuldade. O pulmão deles é muito complacente, ok? E aí, a gente tem, além disso, né, alguns conceitos que é bom vocês entenderem também, que é o conceito de pressão intrapleural, que é, como o próprio nome fala, é a pressão dentro da pleura, né, dentro da cavidade pleural, intrapleural.
E aí, em condições normais, essa pressão ela é negativa em relação à pressão atmosférica. Porque, né, os pulmões, eles tendem a se retrair para dentro devido à elasticidade e a caixa torácica tende a expandir e o equilíbrio entre essas forças gera uma pressão entre -4 a -6 milímetros de Hg em repouso, né? Então, é uma pressão negativa, ok? E essa pressão, elas meio que mantém os pulmões colados à parede torácica e evita o colapso, ok? Já a pressão intraalveolar é a pressão dentro dos alvéolos pulmonares, né? Obviamente falando. E aí, durante a inspiração, a pressão alveolar ela fica negativa em relação à atmosfera, geralmente -1, permitindo a entrada de ar. Durante a expiração, a pressão alveolar fica positiva, por volta de +1, para permitir a saída do ar, né? E aí, entre os ciclos respiratórios, a gente tem que é igual à pressão atmosférica, ou seja, 0. E aí, a gente tem a pressão transpulmonar, que é a diferença de pressão, a diferença entre a pressão intraalveolar e a pressão intrapleural. E aí, a pressão transpulmonar, então, é igual a pressão alveolar menos a pressão intrapleural, ok? E ela representa a força de distensão pulmonar, ou seja, o quanto que o pulmão está sendo esticado pelas forças externas. Quanto maior a pressão transpulmonar, mais o pulmão ele se distende, ok? E aí a gente, né, tem algumas coisas importantes, como por exemplo, a pressão intrapleural. Ela se igualando à pressão atmosférica é ruim, né? É ruim porque ela vai dificultar a expansão, vai dificultar a respiração e favorece o colapso, né? O colabamento do pulmão, né? Então, por exemplo, quando a pressão intrapleural ela vai se igualar, é o exemplo do pneumotórax. A gente vai falar um pouco mais na frente sobre isso, mas esse pneumotórax, ele faz a pressão intrapleural, que era negativa, ficar 0. E aí, a pressão transpulmonar, ela diminui, ela zera também. E aí, o pulmão colapsa, né? E aí, também a gente tem doenças como a fibrose pulmonar. A pressão transpulmonar, ela precisa ser maior para alcançar o mesmo volume, justamente porque o paciente ele tem pouca complacência, né? O paciente da fibrose pulmonar, igual a gente já explicou anteriormente. Bom, então, falando mais um pouquinho sobre essa parte, a gente tem, né, a complacência da parede torácica, da parede da caixa torácica. E aí, o que vai acontecer nesse processo? A gente tem o espaço interpleural, né, que a gente já falou, que é essa parte aqui, o espaço interpleural, ok. E esse espaço, ele é negativo, ele tem pressão negativa por causa de duas forças opostas. E aí, essas duas forças elásticas atuando de forma oposta no espaço intrapleural vai gerar essa força negativa. Como que atua? É assim, é como se os pulmões, eles têm propriedades elásticas e eles tendem a se colabar. Então, é como se o alvéolo ele tendesse a fechar, ok? Esse é o sentido da força aqui. Então, o alvéolo tende a fechar, ele quer fechar. O pulmão, ele quer fechar. Então, esse é o sentido. Já a caixa torácica, ela tem propriedades elásticas e ela quer expandir, ela quer distender, entendeu?
Então, essas duas forças, nesses sentidos opostos, elas vão equilibrar a pressão intrapleural e vai gerar uma pressão negativa. E essa pressão intrapleural, ela impede com que a caixa torácica se expanda e evita também o colapso, o colabamento dos pulmões. Então, ela é extremamente importante. O problema é que em situações ela pode ser alterada, como por exemplo o pneumotórax, que é uma perfuração, que é uma coisa muito comum de acontecer ou em traumas, ou facadas, tiros, ou também pelo médico por causa do acesso venoso central aqui na subclávia. Então, a complicação mais comum do acesso central pela subclávia é a perfuração pulmonar. Então, a gente tem que ficar atento, né? E aí a gente vai gerar esse pneumotórax, né? Que é o ar no espaço intrapleural, que não deveria. E isso vai fazer com que as pressões aqui se igualem. E essas pressões se igualando é o problema, né? É o problema. Porque aí, se elas se igualam, a pressão passa a ser zero, e aí tem essas consequências, que é o pulmão vai colapsar e a parede torácica vai se expandir, né? Então, a gente tem esse problema aí que acontece no pneumotórax, ok? Que é justamente para isso que ele serve. Digamos assim, a pressão intrapleural serve para isso. Se tem uma coisa que altera, vai gerar as duas consequências que a gente meio que não quereria. Bom, e aí a gente tem esse gráfico aqui, que esse gráfico, ele basicamente, fazendo um resumo, ele mostra que a inclinação dele corresponde à complacência, ok? Então, quem é mais inclinado aqui? A caixa torácica e o pulmão isolado, né? Então, como eles são mais inclinados, isso indica pra gente que a complacência da caixa torácica sozinha é igual à complacência dos pulmões sozinhos. Os dois são complacentes e são mais complacentes. Já o pulmão e a caixa torácica juntos, eles são menos complacentes, ok? Então, basicamente isso que a gente tinha que falar. E aí, agora a gente vai falar sobre o volume e a relação entre a capacidade residual funcional. Então, quando o volume é igual à capacidade residual funcional, quer dizer que o sistema combinado, né, pulmão e caixa torácica, estão em equilíbrios. Então, a pressão das vias aéreas é igual à pressão atmosférica, que é zero. Na capacidade residual funcional, então, na capacidade residual funcional, nesse equilíbrio, a força colapsante sobre os pulmões é igual à força expansiva da caixa torácica, que mostra nas figuras pelas setas, né, equidistantes. Então, o sistema pulmão-caixa torácica combinados não tem tendência nem de colapsar, nem de expandir. Então, a gente tem um equilíbrio, ok? Quando o volume é menor que a capacidade residual funcional, existe menos volume nos pulmões. E a força colapsante, né, que é a força elástica dos pulmões, é menor, ok? A força de expansão da caixa torácica é maior. No entanto, o sistema combinado pulmão e caixa torácica deseja expandir. Então, por fim, quando o volume é maior do que a capacidade residual funcional,
existe mais volume nos pulmões e a força colapsante elástica do pulmão é maior, tá? Então, quando o volume é maior, existe mais, é maior que a capacidade residual funcional, existe mais volume no pulmão e a força elástica do pulmão é maior. Aí, a força de expansão da caixa torácica é menor, no entanto, o sistema combinado pulmão-caixa torácica deseja se colapsar, ok? Então, aqui é o contrário do volume menor que a capacidade residual funcional. Lá, a caixa torácica queria expandir, e aqui, quando for maior que a capacidade residual funcional, ele vai tender a colapsar, ok? E aqui, novamente, a gente tem tudo que a gente já falou nos gráficos, mostrando aqui pra gente. Uma caixa torácica normal, um pulmão e uma caixa torácica. E basicamente, isso aqui indica, quanto mais inclinado, maior a complacência também, né? E aqui, então, o efizema, a gente já explicou por que ele vai ter um aumento na complacência pulmonar, assim, o normal, e a fibrose tem uma redução na complacência pulmonar. E aqui mostrando novamente pra gente isso. Essa parte aqui desses gráficos é um pouco mais importante porque tem uma correlação clínica, né? Tudo que tem correlação clínica a gente tem que levar mais em consideração porque é mais importante, né? Então, somente lembrando, né, que o efizema, né, tá muito associado a DPOC, tá associado à perda de fibras elásticas no pulmão. Então, se perde fibra elástica, aumenta a complacência, né, por isso. E a fibrose tem uma redução justamente porque aumenta a rigidez dos tecidos pulmonares, então reduz a complacência. E o gráfico reforça isso aqui pra gente. Mas a gente já explicou sobre isso, né, ao longo das aulas, então não vou me alongar demais aqui nesse momento.